Hoje eu vim compartilhar sobre uma história da Bíblia com vocês. Eu sempre falo que a Bíblia ela é muito rica, ela nos dá vários ensinamentos, várias lições de como viver a nossa vida com plenitude, com sabedoria e nos tornarmos pessoas prósperas. E hoje eu vou compartilhar com vocês sobre a história de José. Muitas pessoas já devem conhecer a história de José, mas eu vou contando e eu peço que você entre, se imagine no lugar dele, se coloque no lugar dele. Imagine dentro de você que essa história é você que está vivendo e através disso você vai perceber o quão é importante sermos sábios, termos uma fé inabalável, termos princípios inegociáveis. Os nossos princípios, os nossos valores não tem preço que pague. Sermos sábios e perdoar o próximo. Tudo isso a história de José nos ensina e você vai ver comigo. Eu peço que você fique concentrado nesse vídeo, que você se conecte com essa história, viva ela dentro da sua imaginação como se fosse você. José, nós sabemos que ele sofreu logo no início da sua história, né? Na Bíblia ela está no livro de Gênesis, no capítulo 37, se não me engano. José, ele sofreu de início com a inveja, ou seja, ele vem nos mostrar que a inveja existe e às vezes ela está na pessoa mais improvável. No caso de José, a inveja, ele sofreu com a inveja através de seus irmãos. Mas o ensinamento mais rico que José vem nos ensinar hoje, vem nos mostrar na história dele, é que nós não devemos deixar de sonhar e mais, não devemos menosprezar e negligenciar os nossos sonhos, porque eles são reais, eles são a nossa realidade. E só que para eles acontecerem, nós devemos passar por um processo. E José entendeu com maestria que para viver os nossos sonhos, viver os sonhos nossos realizados e a vontade de Deus na nossa vida, nós devemos passar pelo processo. O Senhor, ele falava com José através de sonhos. Ele não enviou um profeta para falar para José que ele seria um futuro rei, que a vontade de Deus era que ele se tornasse rei. Não. O Senhor falava com ele através de sonhos, ou seja, não pare de sonhar, não se limite, os seus sonhos podem se tornar realidade. Os seus sonhos é uma forma do Senhor estar conversando com você e anunciando a você a vontade e o desejo que Ele tem na sua vida. Só que para esse sonho se realizar, vai depender de você. Não depende somente dessa anunciação do Senhor. Não significa que quando o Senhor te fale aquilo, te revele aquilo vai acontecer. Não. Depende de você, depende de como você vai se comportar e reagir depois disso. E José vem nos mostrar isso. Então, como nós já sabemos, né, José sofreu com a inveja de seus irmãos. Os seus irmãos tramaram contra a vida dele só porque teve um impasse, eles não tiveram coragem e aí eles resolveram vender José como escravo. Vendeu para os midianitas. E os midianitas, chegando no Egito, vendeu José a um servo do faraó como escravo. Pensa, se fosse você no lugar de José, seus irmãos tramaram contra a sua vida, seus próprios irmãos. Te venderam e aí você ainda é vendido como escravo. E você ainda vai ter que servir a alguém. Depois de todas essas feridas que te causaram. Se fosse você, como que você estaria hoje? Você seria uma pessoa revoltada?
você seria uma pessoa contrariadíssima, porque eu não sei vocês, mas mas eu já estaria indignada, contrariada. Eu estaria bem assim, mas Deus, o Senhor acabou, o Senhor me revelou que eu seria um rei. Como assim? Como que eu vou ser rei? Me jogando dentro de um poço? Me vendendo como escravo? Mas José entendeu. Ele teve sabedoria, ele entendeu que para o desejo do Senhor se realizar, ele deveria passar por todo esse processo. E sabe quanto tempo que demorou o processo de José? Se não me engano, foram 13 anos de processo, da revelação do Senhor a ele até ele se tornar rei. Pensa. E às vezes a gente quer que o nosso milagre aconteça, o Senhor falou hoje, amanhã já vai acontecer. Não, daqui 5 minutos já vai acontecer, o Senhor me revelou. Você já pensou nisso? Às vezes o que você está passando, você tem que ter sabedoria, porque é o processo que o Senhor está te preparando para você cumprir aquele desejo dele na sua vida. E outra coisa que o Senhor nos ensina, não só na história de José, mas em várias histórias da Bíblia, o Senhor vai te colocar para servir aonde você vai governar. Pega essa chave. Muitas vezes o Senhor vai colocar você para servir primeiro naquele mesmo lugar aonde você vai governar. O Senhor tirou José da casa dele e levou aonde ele iria governar. Mas primeiro o que aconteceu com José? Ele teve que servir. Outro ensinamento que José nos dá. Se fosse eu no lugar de José, tudo que já tinha me acontecido já era o bastante para me virar e falar assim, não quero mais. Para mim já deu. Que humilhação. Como assim eu, rei, estou sendo escravizado, vendido como escravo, abandonado pelos meus próprios irmãos. Para mim já deu, Senhor, não quero mais não. Não quero, já desisto. Você também provavelmente pensaria assim como eu. Mas José vem nos ensinar que devemos agir de outra forma. E José, quando ele chegou, que ele foi vendido como escravo ao faraó, o que ele fez? Ele serviu da melhor forma. E através da servidão dele, da obediência dele e da honra dele, o Senhor colocou alguns olhos em cima dele. E tudo que José fazia, tudo que ele tocava, era próspero. E aí o faraó viu que tudo, que José tocava, tudo que ele colocava-se pronto a realizar, o Senhor abençoava e tudo era próspero. Então o Senhor não deixou, o faraó não deixou José como um simples servo dentro do palácio, não. Ele era o braço direito da pessoa, que servia diretamente ao faraó. Só que aí você pensa, agora já melhorou para ele, Ele tá lá servindo e tal, e eles viram que tudo que ele faz, tudo que ele toca, se prospera, que o Senhor abençoa. Então para ele tá tudo ok. Mas o processo dele ainda não tinha acabado. O processo de José ainda não tinha acabado. Sabe qual foi a próxima coisa que tinha que acontecer com ele para ele chegar até o seu destino? José era um homem formoso, um homem bonito, E a esposa do seu senhor colocou os olhos em cima dele. E ela o desejou e pediu que José se deitasse com ela. Mais uma vez José vem nos dar uma lição. José não aceitou a proposta dela.
Sabe por quê? Porque ele sabia que isso, aos olhos do seu Senhor, não só de Faraó ou das pessoas que estavam, né, próximas a ele, mas de Deus. Ele sabia que isso não agradaria ao Senhor, não agradaria a Deus e poderia tirar a bênção dele. Então ele rejeitou. O que José nos ensina? O seu princípio. O seu valor te leva à sua bênção. Mas vai ter parte do seu processo que você será tentado a corromper-se. Não se corrompa. Não se corrompa, porque às vezes o seu processo que era para durar 10 anos vai ser 20. Porque você vai ter que aprender. Os seus valores não devem ser corrompidos. Então José, ele não aceitou a proposta da esposa, né, do seu senhor. E com isso, mais uma vez tramaram contra a vida de José. Ela ficou enfurecida. O que ela fez? Contou ao seu esposo, né, ao seu companheiro, que José havia atentado contra a sua prudência, contra ela. E o que o Senhor fez? Aonde José foi parar? Você já conhece essa história? Mais uma parte do processo de José. Ele foi parar na prisão. Pensa, escravo, né? Primeiro, seus irmãos tentaram contra a sua vida. Segundo, venderam ele como escravo. Servindo como escravo, todo certinho, aquele escravo que fazia além do que era lhe pedido, ainda foi tentado e jogado numa prisão, como se ele tivesse feito, sendo acusado de uma coisa que ele não cometeu. Gente, eu não sei vocês, mas eu já estaria indignada. Eu já teria falado, não. É igual eu falei, naquele momento eu já teria falado, não, Senhor, não quero mais, eu não dou conta. Se for para mim ser rei, sofrendo tudo isso, para mim já chega. Para mim já dá, eu não dou conta. Eu aceitei ainda ser escravo, estava servindo, né, da melhor forma que eu podia. E ainda me acontece essa. Ah, não. Hashtag revoltados. Vou criar um grupo revoltado com Deus, não quero mais. Se fosse hoje em dia, eu imagino que seria dessa forma, né? E que muitos de nós faremos isso. Mas José não fez isso. Mais uma vez, ele nos dá uma lição. Por mais que você não se permita que o seu princípio, que os seus valores sejam corrompidos, isso te leve aos piores lugares. Mas você vai ver que vale a pena. Você vai ver que vale a pena você manter os seus valores, você manter os seus princípios. É necessário, faz parte do seu processo. Faz parte do seu processo para alcançar a graça que o Senhor jogou sobre você. Para alcançar aquela bênção que o Senhor já te anunciou e que ainda vai chegar. Talvez você não entenda, você não saiba que tempo isso levará, mas você sabe que vai chegar. Gente, a fé de José era inabalável. Pensa comigo, passar por tudo isso e ainda acreditar que aquilo que o Senhor revelou para ele iria acontecer. Não. Quando eu li a história de José, eu fiquei assim... Eu pensei, Senhor, me perdoa. Me perdoa, porque às vezes eu tenho que lidar com uma criticazinha e eu já quero que o mundo acabe. Às vezes alguém me fala uma coisa assim que me magoa e eu já quero, ai, que é isso? Que Deus não gosta de mim, que Deus não tá cuidando de mim. E José sofreu tudo isso.
E nada disso, nada, fez com que ele parasse de servir da melhor forma, parasse de amar o próximo, parasse de acreditar que o propósito dele ia se cumprir. Ele não entendia o porquê, às vezes, ele não entendia porque ele tinha que passar por tudo isso, mas ele sabia que era um processo e que ele deveria suportar esse processo e que a graça e a bênção que o Senhor viu e jogou sobre ele iria chegar. Então, quando ele foi enviado para a prisão, aí você pensa, Você foi enviado para a prisão. Já que eu tô aqui também eu não vou fazer nada. Não vou fazer nada, tô revoltada, vou ficar na minha. Já que eu tô presa, pra mim não fazer nada, Muitos de nós pensariam assim. Mas José entendeu que não. E lá ele servia, ele continuou trabalhando, ele continuou servindo com amor, servindo da melhor forma, que até o carcereiro que comandava lá viu graça sobre José e colocou ele para governar ali. Você já pegou essa outra lição de José, esse outro princípio? Governar. Aonde você está, você tem que saber governar. Porque às vezes é naquele lugar ali, ele estava na prisão, pensa, na prisão, e seria o que levaria ele para o próximo nível do processo dele. Às vezes você está no emprego que você está achando que está sendo injustiçado, que está sendo humilhado. Mas você já parou para pensar se realmente faz sentido essas suas queixas? Se realmente faz sentido tudo isso, essa tempestade que você está fazendo, que você faz sobre isso? Às vezes você apenas não está servindo conforme deveria estar. Você acha que está, mas já fez uma autoanálise para ver se realmente você está? Pensa, José escravo, José na prisão, ele continuou servindo da melhor forma, que aonde que ele passava, as pessoas viam graça sobre ele, e ele passava a governar ali. Ele soube governar em todos os lugares que o Senhor, que ele teve que passar durante o seu processo. E foi através disso que ele alcançou a graça. Faça essa análise na sua vida, se você está sabendo governar na sua casa, se você está sabendo governar no seu serviço, se você está sabendo servir além do que as pessoas estão te pedindo, gente, porque é uma coisa que eu aprendo nas histórias da Bíblia, que é aquele que serve com amor, que é aquele que serve além do que lhe é confiado, além do que lhe é pedido, esse alcança lugares maiores. Esse é o que se torna uma pessoa bem-sucedida. Esse é o que se tornará um líder. Porque, igual eu falei no início para vocês, antes de você governar, o Senhor vai colocar para servir no lugar que você vai governar. E José foi um exemplo, um dos exemplos disso. Então ele governava, apesar de ser um preso, ele governava dentro, da prisão que ele se encontrava. E teve duas pessoas que estavam na prisão com José e eles sonharam um sonho, mas eles não sabiam, Eles ficaram impactados com os sonhos e contando os sonhos um para o outro, mas não entendia nada. E José, que era um mestre em sonhar, que era um mestre em sonhos, porque o Senhor falava com ele através de sonhos, pediu para que eles contassem o sonho para ele. Pensa, se além de estar preso, você ainda vai falar assim, não, conta para mim os seus sonhos. Conta para mim esse sonho que você teve. No mínimo, sabe o que eu ia fazer? Eu ia ficar deitada, calada na minha hashtag revoltada, desculpa a palavra, foda-se o mundo. Mas José não fez isso.
Ele falou assim, gente, network, olha para vocês verem. José ensinando sobre network numa história. Ele estava ensinando sobre network dentro da prisão. Ah, não, é demais. Pensa, dentro da prisão, José fazia network. Em todos os lugares que você passar, qualquer lugar que seja, você tem que estar preparado. Porque às vezes ali será a sua oportunidade. Foi o que José fez, escuta só. Ele pediu para que eles revelassem, né, os sonhos, contasse para ele que ele queria escutar. E quando eles contaram os sonhos para José, ele soube revelar os sonhos. Ele soube o que o Senhor estava querendo falar através daqueles sonhos. Ele soube, falou a eles e no final das contas eles viram que se cumpriu o que José falou. E uma dessas pessoas que José fez essa revelação foi trabalhar com o faraó. Diretamente, né, em contato com o faraó. E faraó teve um sonho. Ele sonhou com umas vacas magras e outras vacas gordas, com umas espigas bonitas, umas espigas feias. E foi mais ou menos assim o sonho de faraó, só para vocês entenderem. E faraó chama pessoas, né, para revelarem para ele o que significava aquele sonho, porque ele ficou muito perturbado com aquilo. Ele queria saber o que era, o que significava. Naquela época, né, a gente pode perceber que muitas histórias que eram assim, eram através de sonhos e eles gostavam e eles ficavam buscando entender o que aqueles sonhos significavam. E Faraó fez com que chamassem várias pessoas, né, para revelar aquele sonho e ninguém conseguiu decifrar, revelar o que significava. E adivinha o que aconteceu? Essa pessoa que José fez network lá na prisão, lá atrás, falou dele. Falou, Senhor, eu não consigo revelar, mas eu sei quem consegue. Porque eu tive um sonho há um tempo atrás, contei para ele e ele revelou, e assim como ele me revelou, aconteceu. Olha a importância de você saber lidar em todos os tipos de situações, saber conversar com todos os tipos de pessoas, não ser aquela pessoa que fica se vitimizando, porque ao invés de José estar se vitimizando lá na prisão, ele continuou servindo e ainda fez network que o levaria a sair daquela prisão. Então, o faraó falou assim, chama essa pessoa para mim. Chama. Vamos ver se realmente é assim. Se ela sabe. Chamou José. E José soube revelar aquele sonho do faraó. Ele falou que é porque o Egito teria muitos anos, né, um período de tempo de muita fartura, de muita riqueza. E depois desses anos de muita riqueza, teria a mesma quantidade de anos de miséria, de fome, de escassez, que eles não conseguiriam produzir durante esse período de escassez, conforme foi revelado no sonho de Faraó. O Faraó falou assim, então, vem cá, você revelou, não revelou? Então, arruma uma forma pra mim, arruma um jeito. Faz do jeito que você acha que vai funcionar, que nós devemos agir diante dessa situação. Olha só, outro ensinamento de José, planejamento. Muita sabedoria e planejamento. Porque José foi muito sábio na decisão em que ele fez tomar-se, né, diante dessa situação, e teve muito planejamento. Ele falou assim, não, durante esse período que a gente vai, né, ter muita riqueza, abundância,
Nós vamos produzir a mais para que quando chegar a época da escassez, nós tenhamos comida o suficiente para passar por esse período. José ensinando sobre planejamento. E assim fez Faraó. E durante o tempo, né, da fartura, passou, e aí veio o tempo da escassez, o tempo da fome. José não entendia ainda, né, o porquê desse tempo de escassez. Mas sabe o que Deus estava planejando, o que Deus queria com isso? Os irmãos de José, aqueles da história lá atrás, que haviam jogado ele no poço, que havia vendido ele como escravo, iria precisar de José. Porque como ele teve êxito, né, e muito sucesso naquilo que o faraó tinha pedido a ele, o faraó colocou todo o reinado do Egito nas mãos de José. Ele que comandava tudo. Era José. Foi isso que o faraó confiou a ele, toda a governança do Egito. E aí, na época da fome e da escassez, os irmãos de José saíram da onde eles moravam e foram até aonde José estava para comprar alimento. Pensa. Gente, se fosse você, não, falando sinceramente, seus irmãos, aqueles que te jogaram no poço, aqueles que te venderam como escravo, chegassem para você, com todo o poder que você tinha, que José tinha, né? Naquele período que ele era praticamente um rei, ele governava tudo, né? Você iria ajudar os seus irmãos? Porque eu, na minha humanidade, assim, falando. Mas hoje, depois, assim, que eu tô me aprofundando mais na vida em Cristo, eu acho que eu não faria. Mas, assim, pensando, eu ia me vingar. Muitos eu sei que pensou assim. Vingança, agora é a hora de José vingar. Oh, vingança que vem. Demora, mas vem. E José nos dá mais uma lição. Ele não faz isso. Pasmem vocês, pasmem. José não se vinga de seus irmãos. Muito pelo contrário. Ele ajuda eles. Dá alimentos a eles. Quanto ensinamento sobre o perdão, né? Às vezes, se José tivesse se vingado de seus irmãos, o Senhor teria retirado a bênção sobre ele. A qualquer momento, gente, vocês têm que ter isso em mente. A qualquer momento, aquela bênção, aquele triunfo que o Senhor colocou sobre você. Às vezes você se esquece que a glória é dele, não sua. E você se acha um Deus e se acha no direito de julgar, de se vingar. O Senhor pode retirar essa bênção no mesmo momento. E é isso que José vem nos ensinar. Para continuar o reinado dele, ele perdoou seus irmãos. Quantos ensinamentos que José nos fez, nos ensinou através da sua história. Fé inabalável. Princípios e valores inegociáveis. Perdão. Sonhar. Controle emocional. Às vezes o que mais fazia José ter esse controle emocional era o fato dele sonhar. Nós, como seres humanos, precisamos sonhar. Nós necessitamos sonhar. Quantos ensinamentos José nos deu? E eu vou dizer uma coisa para você hoje. O Senhor tem algo em especial reservado para a sua vida. Mas assim como José teve esse longo período, desde a anunciação, né? Desde a anunciação que o Senhor anunciou a ele sobre a sua bênção que ele teria.
Até ele chegar no governo, ele teve um processo. E nesse processo ele teve que viver tudo isso. Porque é no processo que o Senhor vai avaliar se você está pronto ou não para receber a graça. Então, às vezes, um processo que é para durar 1 ano, 2 anos, você faz ele se tornar um estágio de 10, 15, 20 anos por não saber lidar com todas as adversidades que aparecem no caminho. Não menospreze o lugar que você se encontra hoje. É aí onde você está que o Senhor tem algo reservado, algo sobrenatural para a sua vida. É aí no lugar onde você está que você vai fazer o network que tirará você da prisão para o trono. Reflita. Aprenda com a história de José. O Senhor tem algo reservado para você. O Senhor tem algo em especial. Aonde você serve hoje será o lugar que você vai governar amanhã. Sirva da melhor forma, porque é através de tudo isso que o Senhor vai ver a graça sobre você, que o Senhor vai derramar o seu desejo, o sonho dele sobre você. Sonhe, sonhe, sonhe e viva da melhor forma o processo para alcançar a sua bênção, para alcançar o que o Senhor reservou a você.